Com o Panamá finalmente nas mãos dos Estados Unidos, o mundo esperava para ver se os americanos seriam capazes de concluir aquilo que os franceses haviam falhado miseravelmente. E o que se seguiu foi um espetáculo de engenharia, disciplina militar e brutalidade social, onde os homens e máquinas se uniram para dobrar a selva ao desejo de uma potência emergente. De início, os Estados Unidos reorganizaram o caos herdado dos franceses. Campos abandonados, trilhos enferrujados e crateras inundadas foram limpos e reutilizados. Mas a grande transformação estava apenas começando. Diferente dos franceses que insistiram em cavar um canal no nível do mar, os americanos adotaram um plano pragmático. O conceito era audacioso. Imagine um transatlântico, pesando dezenas de milhares de toneladas, sendo colocado em uma caixa d'água colossal, levada por força hidráulica até atravessar montanhas e, depois, descido de volta ao mar. Era engenharia quase futurista para a época. Mas os americanos estavam determinados. Se a natureza não oferecia passagem, eles criariam uma. E para criar, é preciso destruir. O corte de culebra, aquele mesmo pesadelo francês, se tornou palco de explosões diárias. Dinamite estourava sem descanso, cuspindo rochas a centenas de metros no ar. Escavadeiras a vapor, apelidadas de monstros de ferro, cavavam trincheiras intermináveis. Trilhos eram montados e desmontados em ritmo frenético para levar a terra removida até vagões. Cada dia, milhares de toneladas de barro e pedra eram transportados para longe. O canal avançava palmo a palmo, mas sempre ao custo de suor e vidas. Os acidentes eram constantes. Explosões prematuras despedaçavam trabalhadores. Deslizamentos soterravam equipes inteiras. O sol tropical castigava sem piedades, seguido pelas chuvas torrenciais que desmanchavam horas de trabalho. O canal era tanto uma construção quanto uma batalha contra a própria terra. Mas havia também a luta contra inimigos invisíveis. Sua guerra contra o mosquito se tornou lendária. Fossos drenados, depósitos de água tratado com óleo, casas protegidas com telas. Pela primeira vez, homens podiam viver no Panamá sem medo constante de cair fulminados de um dia para o outro. A malária rondava, mas seu impacto era reduzido. A medicina tropical, enfim, dava ao homem a chance de confrontar a selva de igual para igual. Ainda assim, não havia igualdade entre os homens. O canal foi construído sob um rígido sistema de segregação racial e social. Os trabalhadores eram divididos entre duas categorias, Gold Row e Silver Row. O Gold Row inclui engenheiros, administradores e operários qualificados, em sua maioria americanos brancos. Recebiam salários em ouro. Moravam em casas confortáveis com saneamento e eletricidade. Tinham acesso a escolas e hospitais modernos. O Silver Row, por outro lado, reunia a esmagadora maioria dos trabalhadores. Imigrantes caribenhos, afrodescendentes e mestiços. Recebiam salários em prata. Viviam em barracões superlotados, sem saneamento, expostos à doença e à violência. Seus direitos eram limitados, sua voz ignorada. Eles faziam um trabalho mais pesado, cavar, carregar, suar até exaustão, mas recebiam o mínimo. O canal, símbolo de modernidade, também era o palco de uma hierarquia colonial explícita. Ainda assim, sem esses milhares de homens vindos da Jamaica, Barbados, Trindade e outros lugares, o canal simplesmente não teria existido. Eles eram a espinha dorsal da obra, os braços que transformavam dinamite e ferro em passagem marítima, e pagaram o preço. Milhares morreram. Sejam em deslizamentos, seja de malária, seja de acidente com máquinas. Enquanto isso, os engenheiros americanos celebravam conquistas técnicas impressionantes. O Lago Gatun, quando concluído, seria o maior lago artificial do mundo, inundando florestas inteiras. A represa de Gatun, que o formava, era uma obra monumental de concreto e pedra, capaz de controlar as águas rebeldes do Chagres. As eclusas, por sua vez, eram templos da engenharia, cada uma com portões de aço de até 20 metros de altura, movidos por motores elétricos gigantes. O sistema era tão robusto que permaneceu em funcionamento por quase um século sem grandes reformas. Ver um navio subindo calmamente em um elevador de água parecia quase magia. E para o mundo da época, era. O progresso não foi rápido. Foram 10 anos de trabalho incessante, de 1904 até 1914. Mas pouco a pouco, o impossível se tornou inevitável. Trilhos se estendiam, a dinamite rugia, o corte avançava e o lago enchia. E finalmente, no dia 15 de agosto de 1914, o sonho foi inaugurado. O cargueiro SS Encon foi o primeiro navio a cruzar oficialmente o canal de oceano a oceano. O evento, ironicamente, passou quase despercebido. O mundo estava em choque com o início da Primeira Guerra Mundial,
e os jornais estavam dominados pelas notícias de batalhas na Europa. Ainda assim, para os engenheiros, operários e políticos envolvidos, aquele momento era histórico. 2 oceanos haviam sido unidos pela mão humana. O Canal do Panamá reduziu em quase 13 mil quilômetros a viagem entre Nova York e São Francisco. Transformou o comércio global. Deu aos Estados Unidos uma vantagem estratégica colossal. Suas frotas podiam mover-se rapidamente entre o Pacífico e o Atlântico, consolidando o país como potência naval mundial. Mas se os americanos celebravam um triunfo na civilização, muitos panamenhos viam outra realidade. A zona do canal permanecia sob controle estrangeiro, um enclave cercado por arame farpado no coração de seu território. O canal havia nascido, mas não para o Panamá. Nascia como extensão do poder americano, construído com o sangue dos caribenhos e mantido com a soberania amputada dos panamenhos. Era um triunfo das máquinas, mas também a denúncia dos homens esquecidos. Em 1914, o mundo aplaudiu o feito americano no Panamá. Navios cruzavam de oceano a oceano em menos de 10 horas, o que antes levava meses dobrando o Cabo Horn. O Canal do Panamá era proclamado como uma das maiores obras de engenharia da história da humanidade, mas como todo monumento erguido sob o suor, sangue e poder, ele carregava um preço escondido, um preço pago pelos que não tinham voz. Primeiro, o preço humano. O canal custou a vida de mais de 25 mil trabalhadores, somando os esforços franceses e americanos. Franceses, engenheiros, operários, caribenhos, africanos, todos deixaram ossos enterrados sob a lama do istmo. Os números oficiais falam um pouco mais de 5 mil mortos durante a fase americana, mas estimativas não oficiais sugerem muito mais, já que a maioria dos mortos caribenhos sequer era registrada. No imaginário local, dizia-se que cada metro do canal custou uma vida. A divisão entre Gold Row e Silver Row deixou marcas profundas. Trabalhadores negros, vindo em sua maioria das ilhas do Caribe, foram relegados a condições miseráveis, recebiam salários em prata, viviam em barracões superlotados e tinham acesso limitado à saúde e educação, enquanto engenheiros brancos americanos viviam em bairros arborizados, com casas ventiladas, clubes sociais e hospitais modernos. Os seus colegas negros enfrentavam doenças, violência e segregação. O canal uniu oceanos, mas aprofundou a desigualdade. E havia ainda o preço político. O Tratado Rey-Banal-Varila, que garantiu aos Estados Unidos o controle perpétuo da zona do canal, transformou o Panamá em uma nação amputada. O Istmo havia conquistado sua independência em 1903, mas imediatamente perdeu o controle sobre a sua maior riqueza. A zona do canal tornou-se um enclave estrangeiro cercado por muros e cercas. Ali, os Estados Unidos eram soberanos. Bandeiras americanas tremulavam sob o solo panamenho. Guardas americanos patrulhavam ruas. Leis americanas se aplicavam. Para muitos panamenhos, aquilo era uma ocupação disfarçada. Durante décadas, o canal foi símbolo da hegemonia dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Washington controlava não apenas a passagem marítima, mas também a política local. Presidentes panamenhos que tentaram contestar a presença americana eram pressionados quando não derrubados. O Panamá vivia sob a sombra da diplomacia do porrete de Roosevelt e seus sucessores. O ressentimento cresceu. Para os panamenhos comuns, era uma humilhação ver navios cruzando sua terra sem que o povo tivesse direito real sobre eles. Escolas ensinavam que o canal era um roubo, um fardo colonial. Protestos estudantis começaram a surgir nos anos 50 e 60, clamando por soberania plena. O ponto de ebulição veio em 9 de janeiro de 1964, chamado Dia dos Mártires. Naquela data, estudantes panamenhos marcharam até a zona do canal para hastear a bandeira de seu país ao lado da americana. O gesto foi recebido com violência. Guardas americanos reagiram, tiros foram disparados e 21 panamenhos morreram. A tragédia acendeu uma onda de nacionalismo. O canal já não era apenas uma questão econômica, mas de dignidade nacional. Pressionados pela opinião internacional e pela Guerra Fria, os Estados Unidos perceberam que não poderiam sustentar indefinidamente o controle absoluto. Foi então que, após anos de negociações tensas, o presidente americano Jimmy Carter e o líder panamenho Omar Torrijos assinaram em 1977 os Tratados Torrijos-Carter. O acordo previa a transferência gradual do Canal do Panamá, concluída em 31 de dezembro de 1999. Na virada do milênio, pela primeira vez em quase um século, o Panamá recuperava o controle de sua artéria vital. Para o povo, foi a redenção. Para os Estados Unidos, foi o fim de uma era de domínio direto, mas não da influência. Empresas americanas continuaram presentes, e o canal seguiria servindo aos interesses globais de comércio. Mas mesmo sob o controle panamenho, o canal nunca deixou de carregar cicatrizes.
Os lagos artificiais inundaram vilarejos inteiros, apagando comunidades indígenas e memórias locais. Ecossistemas foram destruídos, espécies deslocadas. Até hoje, as margens do Lago Gatun guardam árvores mortas emergindo das águas, como fantasmas lembrando o que foi sacrificado. E o preço não parou no século XX. O canal, apesar de ser uma maravilha de engenharia, é também vulnerável. As mudanças climáticas trazem novos riscos. Secas reduzem o nível da água dos lagos, que alimentam as reclusas. Tempestades tropicais ameaçam sua estabilidade. Em 2023, pela primeira vez na história, o canal teve que limitar o número de travessias por falta de água suficiente. O que era visto como eterno já dá sinais de fragilidade. Ainda assim, o canal segue sendo um dos pontos mais estratégicos do planeta. Mais de 12 mil navios cruzam suas águas por ano, transportando 5% de todo o comércio marítimo mundial. Containers, petróleo, grãos, carros, armas, tudo passa por aquelas reclusas centenárias. O Panamá, pequeno em território, tornou-se gigante em importância. Mas o legado não é apenas econômico. O canal é também um espelho da condição humana, nossa capacidade de sonhar grande, de dobrar a natureza, mas também nossa tendência a explorar, dividir e sacrificar. Ele mostra que a glória de uns é muitas vezes construída sobre a dor de outros, que o progresso não é neutro, ele carrega bandeiras, interesses e hierarquias. Quando olhamos para o canal do Panamá hoje, vemos mais do que concreto e água. Vemos a saga de povos, o preço da soberania, o choque entre impérios. Vemos um corte no continente que é também um corte na história, separando o mundo antes e depois de 1914. E, talvez, essa seja a maior lição. O canal realmente mudou o mundo. Mas cada navio que o atravessa carrega, invisível, em sua esteira, os fantasmas de milhares que morreram para torná-lo possível. O mar foi encurtado, o tempo foi vencido, mas a glória, como sempre, teve um preço. Um projeto que mudaria o destino de nações. O Istmo do Paraná, uma faixa de terra de apenas 80 quilômetros. Nossa, o Paraná é foda. Foi um triunfo de uma geração inteira. E o homem por trás dela, Ferdinand de Lesseps, aos olhos de seu contemporâneo, famílias inteiras ficaram órfãs de pais que nunca trabalharam. Desculpem a pronúncia, Compagnie Universale du Canal Interoceanique de Panamá. Interoceanique. Caralho. Em 1904, o Eastman Canal Commission. Okay. Em 1904, o Eastman Canal